Olá, nós estamos aqui de novo para estudar a Bíblia com você, né, William? É isso aí. E olha só, recapitulando, vocês lembram que no estudo 1 a gente falou sobre a armadura de Deus, no estudo 2 a gente falou sobre a oração, e qual que vai ser o tema do nosso estudo hoje? Amor ao próximo, mais especificamente, amar segundo o mandamento. Olha só, hein? Tema interessante aí para a gente aprender, colocar em prática em nossa vida. Mas antes, como a gente tem costume, vamos começar o estudo fazendo uma oração. E você ora aí pra gente? Sim. Santo Deus, nosso Pai, queremos pedir a instrução do Senhor ao estudar esse tema tão maravilhoso. Pedimos, Pai, que o Senhor derrame o teu santo e bom Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ó, se você quiser anotar aí o estudo 3, amor ao próximo, amar segundo o mandamento. E eu sei que você já preparou um texto aí pra gente ler, para dar introdução a esse estudo de tema tão importante. Sim, esse texto se encontra no livro A Solução de Deus dos irmãos Colin e Russell Standish e diz assim na página 187: Prometer vida eterna para os que permanecem no pecado não é amar e muito menos se preocupar com o semelhante. A permanência no erro condena o indivíduo à morte eterna e destrói qualquer esperança de paz mental nesta terra. A verdadeira preocupação e o amor genuíno pelo semelhante sempre apontará o erro e levará o pecador aos pés de Cristo, a fonte de poder para a verdadeira obediência. Só ouvir verdades. Esse Muito texto, interessante. esse texto é muito bom e me faz lembrar do texto de Hebreus, capítulo 12, que fala que Deus ama e repreende e castiga aquele que ele ama. E a gente sabe que um pai, quando quer ensinar o seu filho no caminho certo, às vezes ele tem que repreender, às vezes ele tem que ser duro. Então, quando nós vemos muito, inclusive a gente vê muito a frase, né? O que importa é o amor, Deus quer o que está dentro do seu coração, né? Mas o que que é, né, esse tal do amor? Como que a gente deve demonstrar esse amor em prol de nosso próximo? Enfim, a gente sabe que a palavra de Deus traz esse assunto e a gente quer até mostrar um aspecto até mais profundo, né, com relação a Sim, essa questão de amor. Porque quando a gente fala de amor hoje, o amor se tornou tão banal, né? Tão sim, um é termo, verdade. acabou se tornando um termo tão banalizado, porque para eu falar que amo alguém, eu preciso demonstrar que amo essa pessoa. É a Uhum, mesma coisa, se você me falar, Maíra, eu te amo, mas se você não me demonstrar, para mim não valeu de nada. E a mesma coisa com relação a você, enfim, com relação a você que está assistindo aí. Então a gente precisa aprender, conforme a Bíblia, o que, que é esse amor, né? O que, que é amar ao nosso próximo? sim. E inclusive tem um pensamento que diz, né? Aquilo que você faz fala mais alto do que o que você diz. Mas vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus capítulo 7, versículo 12. Vamos ver o que que esse verso fala pra gente aí sobre amor. Mateus capítulo 7, versículo 12. Eu posso ler? Sim. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo aquilo que eu quero que o meu próximo faça a mim, eu devo fazer a ele. Mas e se eu faço algo de errado e quero Se que. você gosta disso, né, e quer Exatamente, e aí? que retribuam dessa forma, é complicado, né? Então, nós devemos entender alguns aspectos dessa questão de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sim. Romanos capítulo 13, versículo 8, Fala sobre isso? fala assim. E é interessante essa questão que você falou, porque a gente sabe que muita gente faz mal às pessoas, prendem em casa, abusam, faz tantas coisas ruins e dizem que faz isso por amor. Então nós precisamos compreender pela Bíblia o que é amor, o que é o verdadeiro amor. Mas vamos lá, Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha só, uma outra palavra-chave aqui, hein? Sim, Quem ama o próximo tem cumprido a lei. sim. Jesus certa vez disse também que os dois grandes mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E aqui Paulo fala que quem ama o próximo cumpre a lei.
Então, vamos entender um pouquinho mais a respeito dessa lei, que é o mandamento de Deus. Então, vamos abrir lá em João capítulo 15, o versículo 10. João capítulo 15, versículo 10. Ó, diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Palavras de Jesus. Sim, palavras de Jesus. E o interessante aqui é que ele fala que se guardardes os meus mandamentos. E a gente viu no outro texto que o que ama o próximo cumpre a lei. Exatamente. E aqui Jesus fala, se você guarda a lei, você permanece no meu amor. Então eu vou pedir para você permanecer aí no capítulo 15, que a gente vai ler mais alguns versos nele, e eu vou ler um texto que está na primeira carta de João, o capítulo 3 e o versículo 23, que diz assim: E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Interessante que esse texto aqui fala que o mandamento de Deus é que nós creiamos no seu Filho Jesus Cristo. E Jesus tem um texto lá em João 6 que fala que a obra de Deus é crer em Cristo Jesus. Mas o interessante aqui é que o texto mostra que nós devemos amar uns aos outros segundo o seu mandamento, segundo o mandamento de Cristo. Mas qual é o mandamento de Cristo? Para a gente amar segundo o mandamento, a gente precisa saber qual que é o mandamento. Sim, é verdade. Então, bora conferir. João capítulo 15, o versículo 12. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavras de Jesus novamente. Sim. Ele falando, né, que pra gente amar, a gente deve amar uns aos outros assim como ele nos amou. Assim como ele nos amou. E o capítulo 13, o versículo 34, dá praticamente a mesma ideia. Lê aí pra gente. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que... Opa, desculpa aí, peraí, deixa eu ler de novo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Olha só. Então nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Nos amou. E aí é meio que fica explicado aquela situação, né? De aquilo que eu quero que o meu próximo faça a mim, eu devo fazer também. Mas é segundo o mandamento. Segundo o mandamento de Cristo, que é amar o meu próximo como ele nos amou, como Jesus nos amou. Exatamente, como Jesus nos amou. E como que Jesus nos amou? Como que Jesus nos amou? Uma boa pergunta, né? Vamos ler esse texto no capítulo 15, versículo 3. João 15, 3. 13. 13. Veja que a gente está pegando alguns textos aqui do capítulo 15 de João, mas estamos pegando outros textos também. E é muito importante que ao estudar um assunto a gente pegue vários textos na Bíblia para a gente saber um assunto. Paulo vai dizer aos Coríntios, na verdade Salomão fala isso e Paulo também fala que comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então já fica até um dever de casa para você, ó. Se tá aí acompanhando o estudo, mas não tá com a sua Bíblia, confere lá tudo depois, se aquilo que a gente está falando aqui tá correto, segundo a palavra de Deus, e compara um texto com outro, porque é assim que a gente aprende, né, da palavra de Deus. Mas então, respondendo à pergunta, né, qual que foi a pergunta que você tinha feito? Como que Jesus nos amou? Exato, ó. João capítulo 15, versículo 13, diz assim: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus, ele deu a vida dele em nosso favor, né? Sim. Entregou Jesus, a vida dele em nosso favor. Sim. Um texto muito famoso que está em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se deu por nós. E um texto interessante também que está em João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14, nos mostra a condescendência de Jesus para conosco. Você João, lê para a gente? Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 e o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui no caso, retratando Jesus como Verbo, correto? Sim. E o versículo 14 diz assim, na minha Bíblia está até marcado, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que condescendência maravilhosa, né? Muito bom. Jesus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que era um com o Pai na eternidade, aquele que é o Verbo de Deus, e o texto diz que é Deus.
Ele se fez carne, se fez um de nós, para que nós pudéssemos ser elevados a Ele. Que amor, hein? Sim, eu gosto muito de um texto que diz que... eu vou ler o texto para eu não perder palavra alguma. À Me vontade. permite? Esse texto é maravilhoso e diz assim: Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tinha parte. Não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabe, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Texto profundo. Profundo mesmo. Esse Sim. texto está em O Desejado de Todas as Nações, Isso, né? Um livro escrito por Ellen G. White, na página 25. 25. Ó, texto muito profundo e que complementa, né, a palavra de Deus, aquilo que a gente está estudando aqui agora. Sim. Então vamos lá. Se Jesus nos amou assim, será que somos capazes de amar assim também? E o que a Bíblia diz que nós devemos fazer para seguir o exemplo de Jesus? Vamos abrir em Filipenses capítulo 2? Vamos conferir o que a Bíblia diz para a gente colocar em prática, né? Porque a palavra de Deus é sempre uma instrução a nós, instrução boa para a gente colocar em prática e assim seguir, né, os mandamentos de Deus. Isso aí. Filipenses Capítulo 2, o versículo 3 ao 6. 3 ao 6. Filipenses capítulo 2, versículos 3 ao 6. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Muito profundo esse texto e diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E diz algo aqui mais, que nós devemos considerar os outros superiores a nós. E isso aqui não quer dizer que quando uma pessoa fala algo, eu devo me subjugar e devo aceitar sem reclamar aquilo que eu entendo, que eu compreendo, aquilo que é da minha consciência para com Deus. Aqui está dizendo que eu devo te tratar com superioridade a mim, no sentido de eu dar a primazia a você. De aquilo que eu desejo para mim, eu desejar primeiramente a você. Os irmãos Stendes que nós citamos no início, eles falam também que enquanto eu não amar o meu próximo, eu também não consigo me amar. Se eu penso dessa forma, eu preciso me amar para amar o meu próximo, eu nunca vou amar o meu próximo. Tem que ser o contrário, amar o meu próximo para assim eu também me amar. E é até interessante, vou até abrir um parênteses aqui. Quando, pelo menos comigo é assim, quando eu procuro fazer o bem ao meu próximo, eu fico tão satisfeita, eu fico tão feliz. É isso aí. E parece que aquele amor, né, que o próximo recebeu, mesmo que a minha intenção primária, né, não tenha sido aquela, eu simplesmente quis ajudar o meu próximo. Sim. Mas quando eu vejo a alegria dele e ele demonstrando aquela gratidão para comigo, eu já me sinto feliz, Sim. eu me sinto bem e é como se eu me amasse. Sim. Só pegando, né, um paralelo aí no que você comentou, né, que a gente tem que se amar primeiro para amar o nosso próximo, não necessariamente. Na verdade, acho que nem deveria ser assim, né? A gente deve amar o nosso próximo e, consequentemente, a gente Vamos já vai nos amar. se amar. Muito bom. Sim. Mas eu quero abrir também em Efésios capítulo 4, o versículo 32. É só voltar um pouquinho aí na sua Bíblia e você vai achar o texto. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa questão do perdão é tão interessante, né? Porque às vezes a gente quer perdoar as pessoas que nós erramos. Na verdade, assim, a pessoa errou contra nós e nós queremos que elas peçam perdão a nós para que nós possamos perdoar. Mas aqui fala que nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou. E Cristo, muitas vezes nós nem ainda fomos pedir perdão a Cristo, mas o seu perdão já está estendido a nós. É verdade que só existe perdão a pecados confessados, mas o perdão já existe. O que eu preciso é confessar o pecado. Então nós devemos também perdoar aqueles que nos ofendem, porque essa é uma lei de Cristo. E olha só, só abrindo outro parênteses aqui,
perdoar não é uma atitude fácil. Eu Não é. não considero, principalmente quando nesse contexto que você comentou, né, que a pessoa cometeu algo contra nós e a gente precisa perdoar, né, essa pessoa. Não sim. é fácil. Não Somente. é fácil. Mas com Cristo isso se torna possível, se torna fácil. Se nós tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como nós lemos, né? Sim. Isso se torna mais fácil. É verdade. E o capítulo 5, versículo 1 e 2 ainda diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, fazendo o que o verso anterior falou. E o verso 2: Andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Abre em 1 João, novamente, agora o capítulo 3, o versículo 16. Primeira João. carta de João. A gente tinha lido o Evangelho segundo João, então agora a gente vai lá mais para o final da Bíblia, onde está a primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 16. 3,16. Diz assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha só, aqui a gente está em 1 João 3,16 e lá em João, no Evangelho de João 3,16 diz que Cristo veio ao mundo, né? Deus enviou o seu Filho unigênito. Interessante. Veja aqui um contraste. João 3,16 diz que Deus deu a sua vida e 1 João 3,16 diz que nós devemos dar a nossa vida. Muito interessante. Mas eu quero deixar claro aqui que se for necessário a gente dar a nossa vida pelo irmão, nós devemos fazer sim isso, pela graça de Cristo somente. Mas aqui o texto quer dizer, eu creio até que inclusive como disse lá em Filipenses 2, considerar os outros superiores e nós fazermos tudo para o bem do nosso próximo. Exato, acho que é abrangente, né? Tanto nessa questão de dar a vida em prol do nosso próximo, né? Se necessário, mas também entra em outros aspectos, como esse que você acabou de colocar, né? Considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos, considerar os nossos irmãos, né? Demonstrar amor a eles, seja de qual forma for. Sim. Não somente por palavras, né? Eu te amo, meu irmão, eu te amo, amigo. Mas e aí? Eu preciso demonstrar isso. Sim. Então, acredito que esse verso ele é abrangente, né? Pega tanto a literalidade da palavra quanto outras abrangências. Abrangência, sim. Mas será que isso é fácil de fazer? Será que nós, como seres humanos, como dizem réis mortais, conseguimos fazer tais coisas? Será? Vamos abrir aí em João mesmo, só passa uma folha, 1 João, na verdade, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, né, no caso. Isso. A Bíblia é clara em dizer que os mandamentos de Deus não são pesados, mas somente de uma forma esses mandamentos não são pesados. Como? Primeiro Jesus disse que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tem esse ponto, mas vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 18. Enquanto você abre nesse texto, eu vou abrir em outro, em João 15 novamente. Pode ir lendo aí. Você disse 2 Coríntios 3, 18, certo? Isso mesmo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Sim. Então, quando nós contemplamos a Cristo, quando nós temos comunhão com Cristo, vivemos com Cristo, nós somos transformados à imagem de Cristo. Ou seja, viver para Cristo é como respirar, se torna natural. Mas isso tem que, muitas vezes, nós temos que subjugar o eu, nos entregando verdadeiramente a Cristo, até que a imagem de Cristo seja formada em nós. Okay. E João capítulo 15, versículo 4 e 5 diz assim: Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Está em mim e aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Respondeu a pergunta. Sim, respondeu a pergunta. Então, em Cristo tudo é possível. Em Cristo nós podemos amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Sim. Então, somente em Cristo, como o verso disse aqui, ligados à videira, nós produziremos frutos. Ou seja, ligados à videira, nós conseguiremos amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Sim.
Então, mas se eu não faço tal coisa, se eu não vivo dessa forma, se eu não amo meu irmão, o que acontece? Como eu sou retratado pela Bíblia? Vamos ver o que diz João capítulo 3, o versículo 18? João 3, versículo 18. Evangelho de João. Evangelho segundo João, né? Isso. 3, 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Lembra que a gente leu um texto que diz que o mandamento de Deus é crer no Filho de Deus? Esse texto diz que quando eu não creio no Filho de Deus, eu já estou julgado. O mundo já está julgado, o mundo jaz no maligno. Mas eu quero ler outro texto agora em 1 João novamente, capítulo 3, o versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. O versículo 15. Quem aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem parte nele e nem na vida eterna. Olha só, quem aborrece o irmão é assassino, homicida. Isso é muito profundo, muito complicado. Isso te faz refletir aí se você está em débito com seu irmão, se você precisa se reconciliar, né, com seu irmão, com o seu próximo, porque a palavra de Deus nos instrui que nós devemos estar em harmonia com o nosso próximo. É claro que se ele está em erro, a gente não pode estar ligados a isso, né? Pelo contrário, a gente tem que fazê-lo crescer, apontar para ele o erro, e essa é uma forma de a gente estar demonstrando amor pelo nosso próximo. E isso, quando a gente pede orientação de Deus, a gente faz de uma forma até mais precisa, né? Sim. De uma forma até mais correta, digamos assim. Sim, é interessante isso que você falou, porque corrigir o nosso irmão do erro é amar o nosso próximo, é amar o nosso irmão. E João fala assim, no mesmo texto que eu estava lendo, agora o versículo 18, 1 João 3,18, meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. É isso que a Bíblia nos ensina, a amar por obras e em verdade. Tiago fala que a fé sem obra é morta. Então, nós não podemos negligenciar as necessidades do nosso irmão. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz que Cristo veio nos salvar do pecado. E Ele quer nos salvar do pecado. Então, nós precisamos sim ser luz na vida das pessoas, irradiar esse mundo com a luz de Cristo, representando o caráter de Deus para as pessoas, para que elas possam também se arrepender dos seus pecados. Eu estava até pensando numa coisa aqui. Às vezes a gente faz o bem para o nosso próximo, né? E às vezes ele vem agradecer a gente fala assim, mas você está me agradecendo por quê? Uhum. É como se a gente até quisesse falar, né? Eu não fiz nada mais que minha obrigação. Sim. Então, quando eu penso também nessa questão de amar o nosso próximo, eu não posso amar, fazer algo pelo meu próximo querendo alguma retribuição, né? Uhum. Porque isso eu acredito que não seja um amor genuíno. O amor genuíno é aquele que a gente faz de forma sem estar esperando alguma coisa em troca. Faz por amor ao nosso irmão. Faz com dedicação a ele, sem estar esperando uma retribuição. Sim, você me fez lembrar de um texto aqui de Paulo, em 1 Coríntios 9, o versículo 16. Ele fala, se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, porque isso me é imposto. Ai de mim se eu não prego o evangelho. Ou seja, eu estou fazendo simplesmente a minha obrigação. Mas queremos deixar um conselho para os nossos amigos. Vamos abrir em Romanos capítulo 15, o versículo 2. E eu quero muito que você, querido, você, querida, preste bem atenção nesse conselho e que nós pratiquemos isso em nossa vida. Romanos capítulo 15, o versículo 2. Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Nós devemos agradar o nosso próximo não como ele quer, não como nós queremos, mas segundo o mandamento de Cristo, que é conforme Cristo nos amou e é também para a edificação. E o capítulo 13 de Romanos também, o versículo 10, diz assim, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, que nós possamos realmente cumprir a lei de Cristo, que é o amor. Amar uns aos outros como Cristo nos amou.
que nós pratiquemos estas coisas a cada dia de nossa vida. Esse é o meu desejo para nós e também para os nossos ouvintes. E que não seja algo forçado, né? Que seja algo natural. Sim. E a gente aprendeu aqui como fazer isso de forma muito natural. É estar ligados à videira, que é Jesus Cristo. E nós nos tornando como Ele, né? Estando em conexão com Ele diariamente, procurando nos assemelhar a Ele. Logo, tudo isso que a gente leu aqui para colocar em prática vai ser natural em nossa vida. E também coloco aqui as minhas palavras como as suas. Que isso seja uma realidade na sua vida, mas também na nossa vida. Amém. Vamos encerrar o estudo com uma oração? Sim, vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, aprendemos que nós devemos amar os nossos irmãos conforme Jesus nos ama. E isso, Pai, só é possível se o Senhor introduzir esse amor em nosso coração. Por isso oro em nome de Jesus, para que o Senhor, Pai, assim o faça. Agradecidos te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo.